Olá, pessoal! Estamos aqui numa conversa de Zoom com uma amiga, muito amiga, eu acho que nem é a palavra, né? Muito mais do que isso. Com a Jéssica, que é a minha grande amiga, e eu trouxe ela justamente nesse dia, que hoje é Yom HaShoah, é o dia do Holocausto, o dia de lembrarmos o Holocausto, né? E a Jéssica, ela é guia da Marcha da Vida, que ela vai contar, já vai explicar um pouquinho o que é a Marcha da Vida. E através dessa vivência de ser guia, de entrar nisso, entrou muito profundamente nos estudos do tema. E, enfim, conta um pouquinho de você, Gé, um pouquinho o que é a Marcha da Vida, né? Começar assim. Então tá. Oi, todo mundo. Eu me chamo Jéssica Landes. Eu acabei chegando nesse mundo da Shoah, que eu já vou explicar um pouquinho, por ser talvez terceira geração da Shoah. Meus avós sobreviveram ao que foi a Segunda Guerra Mundial, ao assassinato massivo do judeu. E isso a gente chama de Shoah, que é uma grande catástrofe em hebraico, né? Uma coisa que não tem muita explicação. E que, no fundo, se a gente for explicar um pouquinho o que aconteceu, que no ano da Segunda Guerra Mundial, nos anos entre 1939 e 1945, quando a Alemanha nazi, com Hitler no poder, começou a conquistar toda a Europa, eles começaram a fazer uma perseguição a todos que não eram como eles acreditavam que deveriam ser, ou seja, o povo ário, o povo alemão. Então, eles fazem a todos que não eram do partido nazi, dos opositores, dos comunistas, dos socialistas, dos gitanos, como é que se fala gitanos? Os ciganos. E dentro dessa perseguição, os testemunhos de Jeová e os judeus. E a grande diferença que marca muito, assim, dentro desses anos, teve um genocídio muito grande, que é também o genocídio dos ciganos, que é reconhecido como um genocídio. E o que acontece com o povo judeu é que é um genocídio que vai além dos territórios conquistados, é uma coisa programada, sistematizada, que a ideia era chegar a todos os judeus do mundo e assassinar todos os judeus do mundo simplesmente por serem diferentes. E na visão da Alemanha nazi, serem a raiz de todo mal no mundo. Então, o que se comemora em Yom HaShoah, em Israel, que é o dia 27 de Nissan, que é a comemoração, que é a data que eles decidiram que teve durante esse período da guerra um levantamento muito importante no gueto de Varsóvia, que era um lugar onde os judeus estavam fechados, é um gueto fechado na cidade de Varsóvia, com quase 500 mil judeus num pedaço de 2,4% do território, ou seja, muita gente lá dentro. E quando os nazis decidem liquidar e mandar todo mundo para os campos de extermínio, tem um levantamento. E esse dia foi o dia 19 de abril de 1943, que era a primeira noite do Seder de Pessah. E para não ser a comemoração do Yom HaShoah na mesma noite, se correu uns dias adiante, então ficou o dia 27 de Nissan, que é o dia que a gente está comemorando, que começa hoje de noite, né? Ontem de noite começou e hoje durante o dia é Yom HaShoah. E a tua outra pergunta, que era sobre a Marcha da Vida, há 32 anos começou uma organização que se chama Marcha da Vida, que a ideia é fazer um percurso em todos os lugares da Polônia, porque os 6 campos de extermínio conhecidos foram feitos em território polaco pelos nazis, pelos alemães. Isso é importante, ou seja, a Polônia foi conquistada, apesar de ser o território onde estão o grande campo que é muito conhecido, Auschwitz-Birkenau, está na Polônia, foi construído e comandado pelos nazis. Então, como haviam 3 milhões de judeus antes da guerra na Polônia, e quando termina a guerra ficam com vida mais ou menos 300 mil, ou seja, 90% dos judeus da Polônia foram assassinados, a gente faz um passeio, que não é um passeio, né? A gente faz essa trajetória nos lugares onde os judeus viveram antes e onde foram assassinados. E eu acho que uma das coisas mais bonitas da Marcha da Vida é levar jovens e pessoas adultas e todo mundo para marchar pela vida num lugar onde os judeus e muitos outros perseguidos, como eu falava no começo, marcharam para sua morte.
Então, é alguma maneira mostrar continuidade e mostrar que a gente está aqui para que isso não volte a acontecer. Não só com o povo judeu, mas eu acho que não volte a acontecer com outros povos. E eu vejo, como educadora, quando eu vou na marcha, uma oportunidade de ensinar aos meus alunos, sejam eles jovens ou adultos, a olhar o mundo, ser agradecidos pelo que a gente tem no mundo de hoje e cada um fazer uma introspecção na sua vida, uma reflexão e ver o que está fazendo de mal para o outro. E muitas vezes a gente não se dá conta, né? Porque para melhorar o mundo a gente tem que começar com a gente. Então eu acho que é uma grande viagem espiritual também para a gente começar a pensar o que a gente pode fazer diferente para esse mundo ser melhor. Porque os genocídios continuam acontecendo, infelizmente. Então a gente tem que ver qual é a nossa parte nisso para tentar melhorar que seja a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, né? E assim eu acho que a gente pode ir de alguma maneira melhorando o mundo. É interessante porque tem muita arte, né, foi criada durante os anos da guerra pelos judeus que estavam passando por tudo isso, tanto poesias quanto canções e quadros, muita coisa foi o Diário da Anne Frank, que também são muitos registros. E tem muitos registros realmente de esperança, né? Você pega. Ontem a gente postou aqui o hino dos Partisanes, né? Que eram é, os guerreiros que lutavam, que foram contra, né? Porque o dia também é para lembrar tanto a tragédia quanto os atos de heroísmo, né? Esse é o nome que Israel deu para esse dia. Então, você pega o hino, né? Você vê a esperança. O hino fala sobre isso, sobre esperança por um dia melhor. E a gente segue, né? Isso que você falou agora me lembrou essa questão, porque a gente segue nessa forma de olhar as coisas, com esperança de que e a nossa responsabilidade. É, Você lembra mais alguém que fala sobre isso dessa forma? Nossa, Miriam, tem muito material que fala sobre esperança. Isso é uma das grandes aprendizagens. Eu gosto muito quando eu falo da Shoah de lembrar como as pessoas viveram e não como as pessoas morreram, porque a morte, no final das contas, a gente sabe, né, tem várias maneiras de matar as pessoas, mas eu acho que o aprendizado é como as pessoas encararam isso. Então, tem muito, assim, se você me perguntar agora, me vem vários nomes de sobreviventes que falaram sobre o tema. Hoje, inclusive, eu acabei de escutar a Alina Birenbaum, o Dror Kfir Kapitsa, que é filho de sobrevivente, Dror Kfir e a Alina Birenbaum. Tem um livro lindo que fala sobre a esperança, como é que ela foi sobreviver a tudo isso. Ela era de Varsóvia, passa por Birkenau, por Auschwitz, por Maidane. Ou seja, os arquivos de Ringenblum, que são diários que foram escritos dentro do gueto de Varsóvia, a maioria das pessoas, você vê que de alguma maneira, os grandes rabinos da época, grandes Hassidim, que falavam para as pessoas como seguir adiante, apesar do que está acontecendo, sempre pensando num futuro melhor. E eu acho que isso a gente pode, isso a gente deveria, não pode, pegar como ensinamento para a gente, como aprendizado, porque muitas vezes a gente reclama de muitas coisas que acontecem, mas, né, fazer uma reflexão e ver como a gente pode encarar o que está acontecendo com perspectiva e pegando esses poemas, essas histórias. Sempre olhando o lado positivo, né? Enfim, ali naquela situação não tinha, mas tentar olhar as coisas enfim, sei lá, com o que o amor vai prevalecer, né? Que, enfim, a sua relação com as pessoas que você ama, que estão em volta de você, e é isso que nutre. Fala, fala. Não, o que eu acho que a gente pensa, a gente olhando de fora, a gente fala assim, naquela época era muito difícil de ver alguma coisa que não fosse escuridão e morte e desastre. Só que você lendo justamente o hino dos partisanos, você lendo esses poemas, você se dá conta que mesmo naquele lugar algumas pessoas conseguiam ver alguma coisa boa acontecendo, seja ajudando a pessoa que está do lado, recebendo ajuda, recebendo carinho. Então eu acho que o ensinamento é esse, que dá para ver o bom, mesmo numa situação muito complicada. Para terminar,
A grande mensagem assim do dia sempre é lizkor, né? Que é lembrar. Então, sempre Yom HaZikaron, que é o dia da lembrança, o dia da memória. É, e essa é o que nos resta hoje em dia, né? Lembrar, é contar a história, passar adiante, é estar com isso dentro da gente. Você acha que a gente tem conseguido, que o povo judeu tem conseguido passar adiante a história, que a gente consegue... Você falou, você é a terceira geração, então você tem os teus avós que são sobreviventes, mas talvez os teus filhos já não vão estar tão próximos e a gente vai conseguir passar isso com a mesma intensidade, você acha? O que você acha? Então, me falando de memória, para mim eu divido um pouco essa questão da memória, porque tem a memória que é a memória do nosso povo, e quando eu falo a memória do povo judeu, do nosso povo, não é só a memória de como foram assassinados na guerra, também é toda a bagagem cultural de antes da guerra que a gente perdeu. E muitas vezes, quando a gente fala 6 milhões, a gente não se dá conta. A gente perdeu muita cultura para o povo judeu e para a humanidade. Então, eu acho que fazer memória, de alguma maneira, também é resgatar essa cultura. E, de alguma maneira, eu tenho uma esperança nisso, porque eu vejo, por exemplo, na própria Polônia, os polacos, hoje em dia, não judeus, já tem um movimento grande de polacos falando, olha, a história dos judeus na Polônia é uma história polaca, não separam. Então, estão resgatando isso, estão estudando a história judaica da Polônia nas universidades lá. Então, eu acho que isso é legal. E tem o outro lado, que é lembrar para não voltar a acontecer a questão do ódio, né? E isso, infelizmente, tá complicado, porque você vê hoje em dia, 2020, o antissemitismo volta com força em muitos lugares em relação ao corona mesmo, falando que o povo judeu inventou o corona, outra vez esses ritos, né? Essas falácias. Então, eu acho que isso é complicado, por um lado, mas eu vejo também, por outro lado, cada vez mais uma grande massa de pessoas falando que chega, né? Não é porque o outro é diferente que a gente tem que tirar ele do mundo, e a gente tem que aprender a conviver com o outro, porque somos todos diferentes. Então, sim, eu tenho a esperança de que, de alguma maneira, esse liscor, ou seja, essa mensagem da memória vai passar adiante, né? Nossos filhos, através de ensinando a continuidade judaica, judia para eles, e ensinando a não odiar o outro. Tolerância, né? Não. Tá ótimo. Muito obrigada. De nada, obrigada pelo convite. Um prazer. Enfim, o papo poderia ser muito mais longo, mas a gente fica por aqui e é isso. Enfim, as pessoas que estão assistindo podem mandar perguntas, podem comentar, né? A gente sempre convida todo mundo a participar do debate. E então está aberto e a gente vai estar respondendo os comentários. Obrigada, Gé. Ótimo, obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.